Onegai shimasu, treinador, treinadora e toda a comunidade do judô brasileiro. Começa agora o Mokuso, um podcast desenvolvido pela Confederação Brasileira de Judô por meio da sua área da educação, com o objetivo de trazer elementos de formação continuada para os nossos profissionais. Eu sou o Sensei José Olívio e para falar hoje sobre a regulamentação de competições infantis pelo mundo, eu convido o professor doutor Antônio Carlos Tavares Júnior, popularmente conhecido como Juninho. Juninho, seja bem-vindo. Se apresente aí para a comunidade. Fala Zé, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então você já fez uma parte da apresentação. Eu sou doutor pela Unesp, defendi meu doutorado com o tema que a gente vai tratar hoje, falando das questões relacionadas à regulamentação do judô infanto-juvenil pelo mundo. O meu mestrado também é pela Unesp, fiz toda a minha formação, inclusive sou formado em Educação Física também pela Unesp. Sou faixa preta de judô desde 1996, então tenho um tempinho. Comecei no judô aos 5 anos, fui atleta, depois fui treinador e agora sou pesquisador. Trabalho com a parte de pesquisa com judô. Muito bom, Juninho. Eu conheço desde criança, então sei um pouco da trajetória, sei que teve resultados em nível estadual, foi um atleta com nível muito bom, né? Juninho, só para a gente quebrar um pouco o gelo aí, fala um pouquinho para nós, né? Quem são seus ídolos no judô nacional e mundial? Tá, nacional é fácil para mim, Rogério Sampaio. Gosto muito da Rafaela Silva também pela trajetória dela, pela história, pelos resultados, óbvio, né? Pelo judô, mas também como figura muito representativa no judô nacional. E internacional tem alguns. Eu acho que o primeiro é o Toshihiko Koga, é o primeiro ídolo que eu tive como inspiração mesmo. Acho que todo mundo, né, chegou em algum momento a admirar o Koga. E mais recentemente o Shohei Ono e o Ted Riné, que são os caras que realmente são ídolos aí para mim. Ah, muito legal. São boas escolhas, né? Acho que vai repetir um pouco esses nomes aí ao longo dos programas. Juninho, para começar a nossa conversa, né? Quais foram os motivos que te levaram a estudar esse assunto específico da regulamentação das competições infantis? Por que esse assunto é importante para o treinador de judô? Tá. Na verdade, o que me levou a isso, né, eu preciso voltar um pouquinho. Então, eu tenho como área de estudo a parte de treinamento esportivo. E dentro dessa parte, me chama muito a atenção a preparação desportiva de longo prazo. E antes disso, né, de maneira antagônica, a questão da especialização esportiva precoce também. Então, quando eu pensava em preparação desportiva de longo prazo, especialização esportiva precoce, eu sempre desconfiei que a configuração das competições para essa faixa etária, mesmo que os treinadores eles tivessem aí uma preocupação dentro da formação relacionada a esses temas, muitas vezes a própria competição não atendia essa dinâmica, porque a competição nada mais é do que as regras de adulto transformadas não, né? Aplicadas a crianças. Então, quer dizer, se a gente pensa que a preparação ela tem que ser diferente para a criança, né? E as pessoas hoje nós sabemos disso, né? As competições me parecem que também tem que ser. E aí, em 2019 eu fiz um estágio no Japão. Alguns treinadores nacionais foram selecionados para Esquecemos de falar disso na sua apresentação, né? Você foi um dos treinadores contemplados lá pela parceria Brasil-Japão. Isso é um programa muito importante, né? E só desculpa te cortar, Imagina. Mas esquecemos de falar disso na sua apresentação. E aí, em 2019 eu tive essa oportunidade de estar no Japão e por conta de alguns contextos do judô japonês mesmo, pensando na formação, né? Nós ficamos basicamente na Kodokan, na Universidade de Tsukuba. E a Universidade de Tsukuba ela tem um polo de
de formação de professores, né? Então, inclusive, o CCOK às vezes vem ao Brasil dentro desse mesmo programa e ele é o head coach dentro dessa iniciativa do judô japonês, né? Na ideia de ensinar o judô com segurança, né? Então, esse é o principal ponto, porque historicamente no Japão houve alguns acidentes, inclusive fatais, com crianças e tudo mais, e isso acabou reverberando, perdendo o número de praticantes, criando uma imagem que não era muito positiva. E aí existe toda, né, uma força-tarefa para reverter essa imagem. E aí, observando essas questões do ensino com segurança, da questão de tentar não especializar essas crianças, eu comecei a observar que, né, assistindo às competições lá, que as regras das competições japonesas também eram específicas para as crianças. Então foi algo que me chamou a atenção, quer dizer, era algo que me incomodava e que me chamou a atenção. Eu falei, porra, a principal potência mundial, ela tem regras específicas para o público infanto-juvenil. E aí, e as outras grandes potências, será que tem também? Então, na verdade, a partir da referência maior que a gente tem, que é o Japão, né? E dessa vivência que eu tive lá, eu tive a curiosidade de investigar se as outras potências mundiais também tinham isso, ou se era algo que era específico do Japão apenas, né? E daí que surgiu essa ideia. Houve algumas iniciativas já no Brasil, né? A própria Federação Paulista já tentou adaptar algumas vezes, outras federações. E o Japão tem um programa chamado Mind, né? Que se relaciona com essas adaptações também. Para quem quiser procurar mais aí sobre o assunto, né? Mind de M-I-N-D. Em cima disso, né? Você falou aí das potências, então queria que você passasse para nós quais foram as potências que você foi investigar, tá, e se essas potências também possuem um regulamento específico para as competições aí de crianças e adolescentes. Tá, a ideia era o seguinte, era estudar 5 principais potências. Então a gente, para determinar essas 5 principais potências, a gente usou um intervalo de dos últimos 4 Jogos Olímpicos, pensando em 2020, né? 2020, 2021, né? E nesse mesmo intervalo de 12 anos dos campeonatos mundiais. E aí a gente pontuou medalha de ouro, prata e bronze, deu um peso maior para as Olimpíadas e chegamos às 5 potências que eram o Japão, muito na frente, França, muito em segundo, e aí tem lá a Rússia, Coreia e Brasil. A ideia, na verdade, eram as 5 potências e o Brasil. E, para nossa surpresa, o Brasil ele era a 5ª potência dentro desse intervalo. Com relação a isso, nós tivemos uma dificuldade de tradução do documento coreano. Por conta dos conflitos Japão-Coreia, né? O judô era um dos esportes que fazia parte do movimento nacionalista coreano. Então, muitos dos golpes que no mundo todo é em japonês, na Coreia não é em japonês. Entendi. Então, o nome coreano. E aí dá um exemplo para nós desses nomes aí que a Coreia troca, para a gente prestar atenção nas próximas competições. Então, eu não consigo porque eu tenho uma dificuldade de tradução, né? Entendi. Mas, por exemplo, eu acho que... isso é uma desconfiança minha, eu não tenho certeza, mas eu acho que, por exemplo, o Seoi coreano, que todo mundo fala, além de ser feito diferente, é porque o nome Seoi Nage não é Seoi Nage. Ele tem um outro nome. Entendi. Lá, tá? E aí, como a gente teve essa dificuldade de tradução e poderia não ser fidedigno com relação ao que é diferente, o que não é, ou se tem alguma especificidade ou não tem, nós optamos por não analisar a Coreia. Então, a gente analisou a França, a Rússia e aí o Japão, e fazendo a comparação com o Brasil, né? E tanto França quanto Rússia, eles têm regulamentos específicos para as faixas etárias, aí pensando até o sub-15, tá? Então, se nós pegarmos Japão, França e Rússia, essas 3 potências olímpicas, elas têm regulamentações específicas, sendo que eles possuem documentos específicos para essas faixas etárias mesmo, tá? Então, quer dizer, os documentos eles são específicos e eles contemplam regras que são diferentes e possibilidade de competições também que são diferentes das competições adultas. Uma curiosidade, nesses países
ocorre a competição nacional para essas classes? Depende da faixa etária. A partir do sub-15 você tem competições nacionais. Tá? Mas só dando um exemplo da França, por exemplo. A França divide muito. Então você tem lá competições a partir do sub-9, como seria no Brasil. Mas no sub-9 você tem demonstrações lá de técnicas, do Kemi. E aí eles fazem como se fosse um festival no sentido de, cada um vai fazer, aí tá determinado. Vai ser um shiai, ou na verdade eles chamam de randori pedagógico, alguma coisa assim. Né? E aí... com alguém que seja de um outro clube que não é o seu, só para ter essa diversificação, essa interação. Tá? É interessante falar sobre a regulamentação, porque a gente pensa, às vezes, muito só na nossa modalidade. Né? Recentemente, a gente teve uma capacitação com o Comitê Olímpico e trouxeram um pessoal da Austrália e do Canadá falando sobre a importância de adaptação da competição para crianças, voltado tanto para a questão da segurança, quanto para a questão de construir um repertório técnico, tático, aí, dependendo da modalidade, que permita a evolução do indivíduo. Né? E aí, assim, de bate-pronto, né, eu gostaria de saber, primeiro, né, tem especificidades que você notou, adaptações, né, que são comuns nessas três potências? Vamos esquecer o Brasil um pouquinho. Sim. Então, eu queria saber se tem alguma especificidade que é comum, que você observou nas três. E segundo, qual é dessas especificidades, não precisa ser uma dessas que é comum, qual te chamou mais atenção como algo que se difere mais do que a gente está acostumado? Tá. Só voltando um gancho que você fez aí, que eu acho que é interessante, né? Para estudar essa questão da regulamentação das regras infanto-juvenis, né, eu usei alguns esportes que realmente têm isso muito bem documentado e muito bem formalizado já. Né, como é o caso do rugby, como é o caso do futebol na Alemanha, como é o caso do próprio futebol americano no Canadá e nos Estados Unidos, que tiveram algumas mais no Canadá do que nos Estados Unidos, mas que tiveram algumas regulamentações por conta da segurança, principalmente. Né? E isso acaba me chamando a atenção porque, bom, em outras modalidades esportivas isso já é algo que já é real. Discutido. É real, é discutido, é implantado. Com relação ao que é comum, então a gente tem, por exemplo, a proibição de algumas técnicas. Makikomi, qualquer técnica de Makikomi, na verdade, né? Kaishiwaza, né? Contra-golpe, quando é feito por trás, né? Então pegando o oponente pelas costas. E Seoinage de joelho, com os dois joelhos no chão, geralmente mesmo com um joelho só. Na Rússia tem essa questão de poder fazer com um joelho e não com os dois. Outra questão que... E qual é a justificativa dos países para essas adaptações? Isso que eu queria entender. Tá. Por que não o contragolpe? Por que não o Makikomi? Tá. São as duas. É a questão da segurança e do desenvolvimento do atleta mesmo. Do desenvolvimento do repertório. Né? E só isso por curiosidade, qual que é a faixa etária? Tá. Que isso é proibido? Até os 14 anos. Entendi. Tá? Até os 14 anos. Tá? E aí, essas questões... elas estão relacionadas à questão da segurança mesmo, mas também, né, principalmente no documento francês e japonês, fica muito claro que é uma questão de desenvolvimento. Então, você tem algumas regras diferentes entre França e Japão, né, além dessas comuns, por exemplo, mas no documento de ambos os países, você tem lá momentos do documento em que mostram a preocupação com o desenvolvimento em longo prazo e com a segurança. Então, não é uma questão só relacionada à segurança. E aí isso, né, voltando no nosso começo lá, me parece mais apropriado quando a gente pensa em preparação esportiva de longo prazo, porque daí eu consigo encaixar aquilo que se faz no treinamento ou na preocupação do cotidiano, do dia a dia, com aquilo que vai vivenciar dentro da competição. Então, isso acaba me chamando bastante atenção. Gera uma relação de causa e efeito. Exatamente. Né? Quando a regra permite que você faça... por mais que exista uma ideia de que aquilo não vai ser importante para o longo prazo, ou de que aquilo pode ser prejudicial de alguma maneira,
para algumas pessoas, a tomada de decisão é em cima daquele resultado momentâneo. Por isso que eu perguntei se tinha competições nessa faixa etária. E no caso, a regra acaba sendo um condutor, uma norma de conduta. Né? Então, nesse sentido aí que foi a pergunta. E aí, com relação a questões específicas, tem uma coisa que me chama bastante atenção. Que acontece na França e no Japão. No Japão até por mais tempo do que na França, pelo que eu percebi vivenciando lá. Que é a ênfase na competição por equipes, até os 15 anos. Então você tem pouquíssimas competições individuais. E aí, conversando com os árbitros lá e com o pessoal que vivencia essa competição, o próprio Sensei Okada, a ideia é promover uma socialização, um senso de pertencimento de equipe e dividir as responsabilidades, tanto da vitória quanto da derrota. Entendi. Então a ideia nesse primeiro momento é isso, é fazer com que se crie um senso de equipe mesmo, né? De pertencimento àquela modalidade, ao grupo, ao clube, às escolas. Então essa é uma ideia, e aí tem a ver com uma das questões do esporte nessa faixa etária, que é a socialização mesmo, né? A outra questão que me chama a atenção no regulamento francês é que ele é muito específico para cada faixa etária. Então, por exemplo, até o sub-11, as lutas, o hajime começa com mão no judogi. Então você vai ter lá os randores pedagógicos, ou posteriormente o shiai, mas o mão no judogi, randor hajime. Né? E aí você tem alguns tipos de kumikata que eles vão sendo permitidos ao longo do tempo. Então, no sub-11, eu só posso fazer gole manga e entrar em golpe que eu tenho as duas mãos no judogi. Não posso soltar a mão para entrar no golpe. Entendi. A partir do sub-13, eu já posso soltar uma mão. Né? No sub-15, eu já posso levar a mão em cima, eu já posso cruzar a pegada. Então, isso vai sendo uma evolução, você vai tendo uma evolução. Então, você parte de alguns kumikatas, podemos dizer, mais tradicionais. E na justificativa é que também, como nesse é um momento que você está fazendo o kemi, ele é mais fácil de você realizar o kemi, né? Com o kumikata tradicional, em que você está segurando a manga do oponente para jogar, por exemplo. E aí ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Dando as outras possibilidades técnicas e táticas com relação, de acordo com a faixa etária. Conforme você aumenta a faixa etária, eu tenho mais possibilidades táticas com relação ao kumikata. E aí eu tenho uma curiosidade em relação a isso, não sei se você investigou, e se um dos indivíduos desligar a pegada intencionalmente, por exemplo? Tá. Você chegou a investigar isso? Não sei, mas eu sei o seguinte, a luta por exemplo, desligou a pegada, é mate, e reconecta. E recomeça. Agora, você não sabe se tem uma punição. Eu não sei se tem uma punição. Entendi. O que eu sei que é geral, isso está no regulamento, é que as punições elas são pedagógicas e elas só são passíveis de desclassificação se for algo antidesportivo. Entendi. Se for uma atitude antidesportiva. Aí ela é passível de desclassificação. Agora, o que caracteriza a atitude antidesportiva pode ser que fazer isso reiteradamente... Várias vezes, né? Seja uma atitude antidesportiva, eu não sei te dizer. Entendi. E, bom, com certeza você estava buscando essa solução, como você disse, uma curiosidade até para trabalhar a nossa realidade, né? E o que você investigou da realidade brasileira aí? O que você pode falar? Dar um panorama tanto da parte histórico disso, como é que você enxerga a realidade brasileira sobre essas questões? Bom, Zé, eu acho que a gente precisa desmembrar isso em alguns pontos. Eu acho que a realidade brasileira ela está muito relacionada à questão da valorização da competição infantil. Então você tem uma supervalorização da competição infantil no Brasil ainda. Talvez por uma cultura que não seja só do judô, que é uma questão de quanto antes melhor. Então você vai escutar isso em diversas outras modalidades esportivas que não só no judô. E a gente sabe, por exemplo, né? Então, só para fazer um panorama maior da preparação esportiva de longo prazo, o judoca ele vai atingir o auge dele mais ou menos em torno dos 26 anos, é uma média, né? Quer dizer, eu tenho até esse tempo para trabalhar esse indivíduo, né? Então eu não preciso fazer com que ele com 12 anos tenha o melhor rendimento da vida dele, né? Então esse é um ponto que eu acho muito curioso, essa questão de apressar. É porque nós temos exemplos
de atletas, né, que tiveram muito sucesso infantil e também tiveram sucesso adulto. Então talvez esses exemplos chamem bastante atenção, como nós temos o contrário. A gente acha que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Essa questão, reiterar isso que você está falando, uma preocupação com casos anedóticos, né? Sim. A gente pegar um caso específico para justificar um processo. Exato. Né? E quando a gente viu nos estudos, inclusive o grupo da USP, o grupo da Unesp pesquisou isso daí e viu que não tem uma transferência da competição infantil. Não é um pré-requisito para o resultado. Não é um pré-requisito. Né? Então é só para reiterar esse ponto. Né? Inclusive, né, você chega em alguns estudos aí a falar que é 1%. Né? Então, quer dizer, é isso. Tá? De transferência de sucesso infantil para o sucesso adulto. Muito bem. Então, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é um ponto da tradição, mas é uma tradição que eu diria talvez folclórica. Por que eu vou te dizer isso? Porque talvez, né, a principal referência do judô brasileiro seja o judô japonês, mas não o judô japonês contemporâneo. O judô japonês que era praticado... Não é o judô japonês da década de 2020, é da década de 1920. É isso. E aí, quer dizer, eu justifico algumas práticas pensando nessa tradição, sendo que nem lá isso vai ser realizado. Então, esse eu acho que é um ponto que precisa se quebrar alguns paradigmas, se quebrar e falar, pessoal, isso não é mais feito, não é mais o que está acontecendo. Inclusive, né, existiu uma questão interna no próprio judô japonês, né, e aí a gente tem algumas outras repercussões que inclusive tiveram programas da grande mídia, que não só a questão do treinamento, mas de comportamento e tudo mais, que foi muito propagada e divulgada, e que isso é algo que dentro do próprio judô japonês se tenta alterar. Então, por conta disso, é importante que a gente tenha uma outra referência, pelo menos mais atual, né? Para entender que dentro do cenário que está sendo praticado ao redor do mundo, ou no próprio judô japonês, você tem algumas diferenças do que se diz que é o que é realizado lá, e por isso eu reproduzo aqui. Sim. Então, acho que esse é um outro ponto. E aí eu vejo uma outra questão, que é uma questão da resistência da mudança. Que daí é normal, é do ser humano, sempre que eu vou causar uma mudança, uma alteração, isso vai causar um incômodo, né? Até que se adapte a essa mudança, essa alteração, você vai ter um incômodo, né? Você vai ter um certo desconforto, que é o normal de qualquer mudança. Será que essa resistência à mudança, e aqui eu vou um devaneio, né, um bate-papo mesmo, será que não é ao que a gente atribui como sucesso, né? Pode ser. O que um treinador pensa que é um sucesso na carreira dele, né? E uma forma de quantificar, isso é inerente à prática do esporte, é o resultado. Né? Você vai falar com um treinador, ele tem sucesso na prática dele quando ele tem resultado. Sim. O ponto talvez é que esse resultado precoce não seja o melhor preditor. E aí talvez a gente tenha aqui, nessa ideia de romper alguns paradigmas, né? A gente apontar talvez outros casos de sucesso com o judô infantil e infanto-juvenil que não são propriamente pelo resultado ali precoce. E aí a gente pode falar em assim, eu vejo que tem dois fatores que são muito importantes, né? Um que é a questão da aderência à prática, né? Do prazer pela prática. Eu acho que a gente tem um caso de um colega assim que vale a pena sempre ser comentado, que é o trabalho que o Simon desenvolve, né? É um trabalho que repercute mundialmente, né? Os japoneses vêm ver o que ele faz, né? E ao meu ver é um trabalho de sucesso, é uma academia que tem lista de espera. Com certeza. Né? Que as crianças hoje, no momento em que é difícil você trazer alguém para a prática do esporte pela concorrência que a gente tem com questão de internet, de celular, enfim, com as mudanças sociais, né, com outros esportes, ele consegue ter sucesso a ponto de ser atrativo, e você vê um programa que permite a evolução competitiva também. Exatamente. Ele não atrapalha em nada, muito pelo contrário, contribui, inclusive, ele agora com resultados, aí começando a ter atletas com resultado nas classes maiores. Né? Então acho que esse é um ponto, né? Talvez assim, o que é sucesso
quando a gente trabalha com criança e adolescente. Exato. Acho que essa é uma pergunta para ser feita, né? Perfeito. Então, é só um ponto assim que eu penso. Mas eu acho que tá certo. Que a gente cria um paradigma. Ah, não, mas se eu ganho muitas medalhas, eu tenho sucesso. Sim. Eu também acho. Mas talvez com criança e adolescente ali no começo, talvez a gente precisa pensar em outros aspectos. Exatamente. Né? E aí acho que é importante, inclusive, como fomento ao esporte, se criar uma questão dessa, né? Pelo menos uma pulga atrás da orelha do que você colocou. Porque como esporte é importante que a gente tenha praticantes que perpetuem dentro da modalidade, mesmo que não sejam competidores, porque esse é o cara que vai consumir, né? E aí, pensando nisso, é importante que você tenha praticantes e não só os indivíduos que são atletas. Outro dia eu vi um outro podcast que o Moacir Mendes estava falando, e ele falou uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, que é a questão da diferença do Jiu para o judô. Como eu pratiquei muito tempo jiu-jitsu também, convivi nos dois, e realmente isso é uma realidade, né? Então ele falou assim, o jiu-jitsu tem muito a prática do Jiu por lifestyle. Então o cara tem lá 50 anos, ele pega o kimono, ele vai lá, ele faz um rola e tá ali batendo papo com a galera, mas ele tá todo treino ali. No judô você não vê isso, o cara chega numa certa idade, ele não vai treinar, porque ele sabe que se for lá ele vai tomar pancada. Então ele nem vai. Então a gente precisa mudar algumas configurações, inclusive pensando não só, né, na questão infantil, de não prejudicar os indivíduos precocemente, né, independente de se ele for atleta ou não, que a gente consiga ter uma transferência de mais sucesso, ou seja, perca menos talento no caminho, né? Que isso também é algo que vai acontecer nessa questão da especialização esportiva precoce, no imediatismo por resultados, mas também no indivíduo que vai estar consumindo esse judô durante muito tempo. Até como uma perspectiva de saúde, Sim, como uma perspectiva de lazer, né? Que esse é um ponto que talvez seja onde o jiu-jitsu consiga atrair mais o público adulto, Exato. né? Então até as metodologias aí tem que ser revistas, né? E isso é uma preocupação. Vamos pegar o exemplo do Canadá, que ele tem, por exemplo. Dentro do programa de longo prazo dele, vai ter um momento que se o indivíduo não quer mais o caminho do alto rendimento, ele tem o caminho da participação esportiva e ele é bem estabelecido. Bem estabelecido. Né? Isso em todas as modalidades. Inclusive é um programa governamental, né, Zé? Então, quer dizer, exato. Exato. E a gente vê que existe realmente esse apelo para o judô, além da criança, né, que acho que é o grande público do judô. A gente vê que o crescimento que teve as competições Masters, que foi uma forma de atrair o adulto, o pós-atleta. Então, existe um mercado aí, né, para o treinador, que se souber explorar no sentido de oferecer um bom atendimento, né? Mas, voltando um pouquinho ainda para a questão aí da realidade brasileira, e eu sei que você deu uma investigada nisso, né? Eu queria, assim, duas perguntas ali. O que os treinadores brasileiros pensam de adaptação de regra, né? Como eles veem essa questão? Essa é uma primeira pergunta. E aí uma questão de opinião mesmo. Qual você acha que seriam os melhores caminhos para a gente pensar a competição infantil do judô no Brasil? Tá. Bom, Zé, por incrível que pareça, né, eu não esperava realmente, mas nós fizemos essa investigação. Então, na minha tese, a gente teve 4 estudos, né? Então, o primeiro estudo, ele descreveu o judô japonês, né? Mostrou como que era essa metodologia na questão de longo prazo. O segundo estudo, nós mostramos como é a regulamentação nas outras potências, né? O terceiro estudo foi uma validação estatística de um questionário para ser aplicado para os treinadores brasileiros. E o quarto estudo foi a aplicação desses questionários. Pensando no que se pratica nas grandes potências, o que os treinadores achariam com relação às propostas. Então, a gente dividiu em 4 facetas, né? A gente pensou em segurança, então algumas questões relacionadas à segurança, algumas questões relacionadas à especialização esportiva precoce, outras à preparação esportiva de longo prazo e outra à opinião dos treinadores com relação a você é favorável ou contra. E é interessante que a grande maioria dos treinadores brasileiros, né, a gente teve um N bom, de quase 200 treinadores, a gente conseguiu treinadores de todas as regiões do Brasil.
eles são a favor da mudança. Então, você tem mais de 50% dos treinadores que são a favor de que essas regras sejam alteradas nessa classe e que realmente é algo que eu não esperava. Não achei que ia... Surpreendeu. Surpreendeu. E aí você tem algumas questões que são interessantes, né? Então, por exemplo, dentro dessas facetas, o que para esses treinadores mais justifica a mudança, né? É a especialização esportiva precoce e não a segurança, como poderia ser esperado. Então, é o desempenho, né? É o desempenho. Então, pensando na especialização esportiva precoce, os treinadores consideram que se especializa precocemente no Brasil e isso seria um fator para a mudança das regras, tá? Então, quer dizer, a gente tem um ponto aí, né? Os treinadores sabem o que está acontecendo, sabem qual é a prática. E sim, eu sou a favor da mudança, né? E aí, isso é potencializado quando a gente tem treinadores que têm uma formação acadêmica mais aprofundada. Então, se você tem lá treinadores que são mestres e doutores, isso fica mais claro ainda. Só fazer um recorte aí, né? Você aplicou em survey, online. Isso. Então, esse é o ponto que eu ia colocar, né? Surpreendeu, mas talvez a maioria dos treinadores também que se preocupou em responder o questionário são treinadores que já têm uma preocupação em ter acesso a uma leitura, alguma coisa. Esse é um ponto importante. Esse é um que a gente não consegue controlar. Exato. Eu até peço para os treinadores que estiverem assistindo, quando alguém disparar um questionário, trazendo uma pergunta, é muito importante que você responda e que você receba nos grupos, porque os pesquisadores querem ouvir a gente, que está na prática, que está no dia a dia. Então, quando vocês receberem algum questionário de alguma universidade, é muito importante vocês tentarem responder com as suas impressões reais. Isso vai melhorar a prestação de serviço do judô brasileiro de várias maneiras. E uma outra questão é que os treinadores que têm melhor resultado, e aí fica claro quando você pega os treinadores de nível internacional, que têm resultados internacionais, essa mudança fica clara também. Né? Então, esses querem. Entendi. Então você tem dois grupos ali, os com melhor formação e com melhores resultados, que são mais favoráveis às mudanças do que os outros, apesar de maneira geral a maioria ser. Sim. Tá? Então esse é um ponto. Eu fiz uma proposta, né? Na minha tese eu termino com uma proposta, uma nota técnica, usando aquilo que se faz e aquilo que eu acho que culturalmente seria aceito no país, né, de como seria uma regulamentação dessas competições. Aí eu vou muito na ideia de juntar aquilo que se faz em todas. Então, quais são as técnicas que seriam proibidas em determinadas faixas etárias, né? Como seriam as questões das punições, né? Então, de que maneira o árbitro atuaria com relação a essas punições, de maneira mais pedagógica, falando, por que você não pode fazer isso? Ou ensinando mesmo, dentro de um processo de formação pedagógica ali, da criança aprender a regra propriamente dita. E aí, alguns outros pontos relacionados à questão da socialização, a questão pedagógica. Então, incentivar as competições por equipes dentro das faixas etárias menores. Você ter ali festivais, né, competições, festivais, com o nome que você quiser dar aqui, que contemple que o aluno judoca dele está aprendendo naquele momento. Então, quer dizer, né, isso é uma coisa que é interessante, né? Então, o indivíduo ele sempre aprende. A primeira coisa que ele vai aprender é cair. Aí, quando ele vai competir, você fala assim, agora você não cai, hein? Exato. Você não pode cair mais, hein? Então, cara, ele vai, por que eu aprendi Aprendeu isso bem. Aprendeu bem. Agora então, não faz. Cai mais, né? Então, quer dizer, das faixas etárias menores, seria interessante que você tivesse competições de UQM, demonstrações técnicas, coisas desse tipo. Porque isso acaba fazendo mais sentido, né? Dentro do conteúdo mesmo que a criança está praticando naquele primeiro momento, né? E isso seria uma questão gradativa, né, Zé? Agora, um ponto que me chama bastante atenção é que eu acho que... Eu já achei o contrário, mas eu acho que a regulamentação ela pode nortear o treinador. Então, essa é uma opinião que eu tenho hoje. Porque, mesmo com as discussões que a gente já tinha da preparação esportiva de longo prazo... mas tá no regulamento? Então, mas vão fazer no meu menino.
Então ele precisa saber também, porque senão ele vai cair de cabeça, como que vai fazer? Então ele precisa aprender isso aqui. Então a regulamentação, ela acaba, eu acho que é um passo para dentro dessa questão da formação, que eu acho que é o mais importante, né? Porque se você tiver regulamentação e não tiver a formação ou os debates com relação a essas questões, eu acho que fica algo muito impositivo e aí a pessoa não vai entender por quê e talvez não funcione. Mas dentro, em conjunto com essa questão da formação, eu acho que o regulamento ele pode ser norteador do processo. Ele pode nortear aquilo, ó, até essa faixa etária isso é legal, até essa faixa etária não é. E aí, dentro dos cursos que já são feitos no judô, eu acho que isso pode ser colocado por quê, né? E aí a gente vê que existem algumas iniciativas, por exemplo, em Minas, no Rio, agora em São Paulo, de tentar adaptar algumas coisas, de especificar algumas coisas para essas faixas etárias. Então é algo que eu acho que vai se mobilizando e vai acontecendo devagar, né? Então eu vejo que é um processo, mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que vai acabar acontecendo, né? Em algum momento isso vai acabar acontecendo. Interessante. E você trouxe uma questão assim que eu acho que é importante. Não é algo impositivo, mas entender, ter uma discussão, ter um debate para entender o objetivo pedagógico Sim. dessas alterações, né? Não é simplesmente impedir alguma coisa porque eu não gosto. Exato. Né? Tem um motivo. E dá margem, inclusive, para outras ideias, por exemplo. Exatamente. A gente tem alguns indicativos do desempenho de elite, por exemplo, super elite, lá que é o cara projetar para as 4 direções, fazer transição, enfim, tem uma série de indicativos ali, né? E até isso às vezes pode ser assimilado numa competição para que, pensando em desempenho, nem em segurança, mas que o indivíduo estimule ele a projetar para mais de uma direção, na mesma luta. Né? Porque a gente tem... quando a gente pega uma competição, às vezes, de criança, ou uma luta entre adolescentes, tem uma diferença física muito grande por questões maturacionais. E, às vezes, aquele que é muito forte ou que está com um processo mais antecipado, ele acaba usando sempre o mesmo expediente para conseguir a vitória. E até para ele tem que ter uma preocupação também para desenvolver repertório. Exatamente. Então, a discussão ela é um debate muito importante, assim, pensando no processo de longo prazo, né? E assim, se você parar para pensar, Zé, o grau de complexidade de alguns movimentos, de algumas técnicas, né? Elas acabam sendo menores mesmo. E utilizando exatamente essa questão biológica que é característica do crescimento e desenvolvimento, em que alguns vão crescer e se desenvolver antes dos outros. Então, por exemplo, quando o indivíduo está lá sempre com a pegada atrás do pescoço, abraçando o pescoço e fazendo uma kikomi, né, vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais não vai alcançar, né? Ele não vai mais fazer isso. Vai chegar um momento ali que ele não vai conseguir fazer isso e talvez ele, né, ele teria condição de evoluir, mas como ele só fez isso o tempo todo, né, ele não tem repertório, ele vai chegar no momento que parou, né? Assim, o indivíduo que pegou no kimono, 2 joelhos no chão. Quase uma voltinha e todo joelho, uma voltinha e todo joelho. Quer dizer, o grau de complexidade desses movimentos são menores. Sim. Né? E eles acabam favorecendo uma repetição. Então, eles vão ficar até com uma boa habilidade nesse movimento específico, né? E especializado nesse movimento, né? Daí a especialização precoce, contudo sem outro tipo de repertório, inclusive muitas vezes na questão de bilateralidade mesmo. Ele faz isso muito bem, mas por um lado só. Sim. Né? Certo. Juninho, e para quem quiser saber mais sobre esse assunto, queria que você indicasse algumas fontes, acho que a sua tese é uma, para você puder indicar o caminho para o treinador chegar nela, e se tem mais algum tipo de leitura, de material para consulta, indica aí para o treinador algumas fontes para poder assimilar aí esse conhecimento e aquele que se interessar em estudar mais sobre o assunto. Tá. Bom, eu acho que o compilado, pensando no judô, foi a minha tese mesmo. A gente não tinha esse debate dentro do judô, essa questão de compilar a regulamentação internacional e tudo mais. Então, eu acho que se você digitar lá no Google repositório da Unesp, Antônio Carlos Tavares Júnior, tese de doutorado, vai cair nela lá. Tá? Então, e aí eu tenho como fontes para indicar, isso tá na minha tese, alguns artigos de outras modalidades esportivas, né? E aí
como que isso foi construído em outras modalidades esportivas, como que isso chegou a ser implantado em outras modalidades esportivas, né? Bem como os documentos, né? Isso tem uma questão de tradução, né? Mas os documentos, principalmente da Federação Francesa de Judô e da Federação Japonesa de Judô, que eles acabam dando bastante insights com relação a isso, né? Essa questão da regulamentação, o porquê que a especificidade é importante, porque que ela é aplicada. Então, acho que são materiais válidos aí para consulta. Muito bom. Além disso, né, eu acho que foge um pouco do tema da regulamentação, mas eu acho que embasa essa discussão, que é o documento canadense da preparação desportiva de longo prazo. Eu acho que para quem trabalha como treinador de qualquer modalidade, eu acho que é importante que se tenha conhecimento desse documento, de como, né, ele é atualizado ano a ano. Agora você tem uma versão de 2022, se não me engano, que é a última. E aí, acho que em 2024 eles fazem outra. Então, quer dizer, é um documento atualizado, ele tem um livro de referências, inclusive. Então, ele tem o documento, né, que geralmente sai em forma de um artigo. Depois ele tem um livro de referências que embasa o documento, que ele é muito rico. Então, eu acho que é importante que você tenha essa é uma leitura que eu recomendaria. Só complementar um pouco essa referência canadense, a gente vai cair a esbarrar numa barreira do idioma, que é de fato, né? A maior parte da atualização do conhecimento é feita em inglês, então isso é um aspecto importante. Mas recentemente o Comitê Olímpico do Brasil lançou um documento de desenvolvimento a longo prazo, vale muito a pena, um documento gratuito, ele está disponível no site do COB, né? Lá tem o caminho do atleta, que em grande parte é baseado no documento canadense. Então, para o treinador que quer saber mais sobre o assunto, esse documento do COB ele é um ótimo documento introdutório. Além disso, a gente tem o programa de desenvolvimento esportivo da própria CBJ, que aí a gente participou, né? Outros convidados que vão estar aqui participaram do desenvolvimento desse documento. E no PDE da CBJ, a gente fala a partir do sub-15. Então, a gente não abordou a parte infantil, até porque assim merece uma discussão mais aprofundada, mas também dá caminhos aí voltados ao longo prazo para o treinador que queira se interessar mais pelo assunto e buscar fontes de pesquisa também. E por último, Juninho, eu queria já te agradecendo pela disponibilidade, por ter vindo até aqui. A gente conversa bastante e por outros assuntos, então é um prazer poder debater, assim, apresentar brevemente aí o trabalho que você fez. Para aquele que é interessado em conhecer teu trabalho ou para debater sobre o assunto ou conhecer o teu trabalho melhor, deixa aí seus contatos, suas redes sociais. E, já finalizando, agradeço novamente a vinda até aqui. Legal, Zé. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, bater esse papo, conversar sobre isso. E, bom, meu Instagram é @juniortavaresef. E meu e-mail, professorjuniortavares@hotmail.com. Acho que são os contatos aí mais fáceis para quem quiser conversar, bater um papo, saber alguma coisa. Bom, a gente caminha para o final desse episódio. Gostaria de agradecer a todos que estiveram assistindo, aprendendo aqui com o professor Tavares. Deixe nos comentários o que você achou desse episódio. Deixe nos comentários para nós que tipo de assunto você gostaria de ver abordado no novo canal, que convidado vocês gostariam de assistir aqui, para que vá contribuir com a sua formação profissional, com a construção da sua carreira aí como treinador e treinadora. Aproveito, sigam as redes sociais da CBJ, né? O Judô CBJ no Instagram e o Educacau CBJ também no Instagram. Mais uma vez, agradeço a todos. Arigatou gozaimasu.